Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Kobayashi. Estamos hoje realizando mais um vídeo aqui pela ZKM Shop. E o nosso convidado é o Fernando, um grande amigo nosso, consultor aqui, que ajuda bastante a gente aqui com Obrigado. As informações. E hoje ele trouxe o Opala e vai falar um pouquinho da parte de motor e um pouquinho dele também. Bom, sou Fernando Alves, especialista técnico em uma montadora nacional. Também sou diretor técnico do Juqueri Motor Clube e também administrador do Opaleiros do WhatsApp. E hoje aqui agradeço novamente, Rodrigo, o convite, explanar um pouquinho aqui sobre o nosso querido Opala, carro esse que eu tenho já há pouco mais de 3 anos e tentando preservar o máximo de originalidade dele. E vamos falar hoje um pouquinho sobre o motor. Bom, vamos começar aqui falando de uma das principais curiosidades, né? Muita gente não sabe, mas o Opala tem o capô suicida, né? Ele abre ao contrário, tá? Então já vamos começar por aqui. Já é o primeiro diferencial, né? Ainda falando sobre o capô, na linha 9192 nós temos um forro termoacústico característico, tá? Ele é formado de uma peça inteiriça. Diferente dos anos anteriores, onde você tinha apenas a parte aqui, né, desse contorno interno com placas de feltro, tá? Infelizmente é uma peça rara, difícil de achar. Quando a gente acha, está num estado não muito bom. Hoje tenho amigos que estão se dedicando a replicar, inclusive com muita qualidade, né? Mas originalmente a gente não acha mais essa peça, infelizmente, tá? Falando um pouco sobre o motor, esse motor, né, em maio de 90, ele começou a ser introduzido na linha Opala porque é um motor 4.1 gasolina, tá? O famoso 400. Porém, ele tem algumas melhorias que à época foram necessárias para torná-lo um pouco menos poluente e um pouco mais econômico, tá? Ele foi, na época, otimizado pela Lotus, tá? A Lotus pertencia à GM e ela encomendou uma série de melhorias que a gente vai explicar nesse vídeo em cima desse motor. Vamos começar pela coloração dele, a pintura característica, que é no cinza Draco, tá? Sinalizando que ele já é um motor moderno, ok? Uma outra coisa que é característica desses motores mais modernos é a vareta alta. Até 90 nós temos a vareta de óleo lá embaixo, bem escondida, diga-se de passagem. Então essa vareta moderna alta você só tem nesses motores mais recentes, ok? Esse motor é um 4.1 litros a gasolina, ele produz originalmente 121 cavalos, hoje pouco, né, para um motor tão grande, mas o grande barato desse carro está no torque, ele produz 30 kg de torque, é um motor com muito torque, cara. Às vezes você pega subidas enormes aí e marcha lenta, impressionante, ele é muito forte mesmo. Acoplado a uma caixa de 4 velocidades, tá bom? Aqui vai a primeira das curiosidades. Até o ano modelo 91, o motor 6 cilindros a gasolina era montado unicamente com câmbio de 4 marchas e o diferencial extra longo 2,73 braseixos, ok? Na linha 91, 92 e 92, 92 você tem a inclusão do câmbio de 5 marchas manual, a caixa Clark, né, chamada CL2205B, com um diferencial 3,08, ou seja, você perdeu um pouquinho de diferencial, mas compensou com a quinta marcha, ok? Uma outra curiosidade que muita gente também confunde, nos 6 cilindros a álcool, nunca, jamais existiu câmbio de 5 marchas. Ele morreu com 4 marchas e o diferencial 2,73. Sinceramente eu não sei o porquê, dizem que tem a ver com torque e tal. O motor 6 cilindros a álcool ele tem um torque ainda maior e uma potência ainda maior. Potência de 141 cavalos, né, 20 cavalos a mais do que gasolina e o torque de 34 kgfm, é muito forte. O álcool realmente é muito forte, tá? Nós tivemos também as versões automáticas, que eram equipadas com a caixa 4HP22 da ZF, uma caixa sensacional, usada na época Jaguar, BMW, ok? Principalmente nos motores a álcool, teve algumas versões a gasolina também. E junto com essa curiosidade eu gostaria de convidar e mostrar mais uma particularidade, tá bom? Na linha com câmbio manual nós temos um sistema de arrefecimento com ventoinha elétrica desde 1985, ok? Uma ventoinha de 16 polegadas comandadas pelo cebolão montado ali embaixo no radiador. Na versão automática, Rodrigo, nós temos uma ventoinha mecânica, tá? Verdade, acoplada ali a polia, né, central do virabrequim. O 4 cilindros teve ela também nas versões sem ar-condicionado. Todo 4 cilindros sem ar-condicionado não tem a ventoinha elétrica, ele tem a ventoinha mecânica, tá? Porém, uma curiosidade, na versão automática, Rodrigo, você tinha uma ventoinha elétrica auxiliar aqui na frente, ó. Inclusive o meu carro tem, mas eu coloquei ela para que ela otimizasse o arrefecimento
condensador do ar-condicionado, ok? Na versão automática você tem uma ventoinha original aqui dentro, tá bom? Para poder arrefecer o óleo da caixa e também melhorar o ar-condicionado, ok? Essa é acho que essa é a particularidade do arrefecimento, ainda confunde muita gente, tá bom? Então vale a pena a gente comentar, né? Ainda falando das evoluções de 91, tá? Nós temos a inclusão do carburador 3E com um filtro com elemento plástico aqui, né? Muito comum, parecido com o do Monza, não é o mesmo, diga-se de passagem, tá bom? Nós temos aqui, ó, um detalhe que é raro de achar, que é o scoop. Ele direciona o ar externo, encaminha ele fresco, né, sem contaminação com o ar quente do cofre e joga na boca do carburador, tá? Esse detalhe, infelizmente, é muito difícil de encontrar. Infelizmente, muita gente quebrava, tirava e não dava devida importância. E isso dá um comportamento absurdo no carro, tá bom? A gente deve encontrar com certeza muitos veículos sem essa peça. A grande maioria, para falar a verdade. A maioria respirando o ar quente do próprio motor. Justamente, e isso acaba prejudicando a mistura ar-combustível do carburador 3E. O carburador talvez mais evoluído que a gente teve na linha brasileira, não somente na Chevrolet, tá? Mas falando de Volkswagen, falando de outras marcas, certamente foi o carburador mais evoluído. A partir dele vem a injeção eletrônica, né? Um outro detalhe também, tá? Esse carro, por ser ano 91, ele não possui, mas aqui no coletor, você tá vendo essa chapinha? No modelo 92 nós já temos a válvula EGR, que é aquela recirculação de gases que pega parte dos gases de escapamento e joga de novo para admissão. Esse carro não tem, na época, em 91 ainda não era necessário, ok? Porém ele já era projetado, você vê que já tem uma tampinha ali no lugar esperando a EGR, esperando a peça chegar, justamente, né? Cara. E mais uma solução também visando... Justamente, tá? Junto com esse pacote, dentro desse pacote, na verdade, de redução de combustível, o carburador 3E, ele tem o segundo corpo a vácuo, ele não é simultâneo como era o HTT4, como era o 446, ele não é simultâneo, tá? E isso trouxe suavidade e economia também, ou seja, se você dosar ali o acelerador, você tem um certo consumo razoável, digamos assim, porque vamos falar a verdade, não existe esse cilindro econômico, não existe, isso é lenda, tá bom? Bom, falando ainda sobre o motor, tá? Dentro desse pacote de otimizações também foram acrescidas bielas do 4 cilindros, perdão, tá? Elas eram um pouquinho maiores e os pistões foram um pouquinho reduzidos em tamanho, em altura. Isso trouxe maior torque e maior leveza também, né? Menos atrito no caso, né? Menos inércia também. Exatamente, que acabou também se refletindo na economia. Infelizmente isso traz uma dificuldade pra gente que é dono do 9192, porque esses pistões aí são difíceis de encontrar, tá? A biela, como é comum a do 4 cilindros, é muito fácil, mas infelizmente os pistões são específicos, tá? São específicos, ok? Agora ainda falando sobre as particularidades do carro, tá? Nesse carro eu procurei preservar ao máximo os sistemas originais, então ele tem um sistema que a gente chama de válvula kicker funcionando, ou seja, quando você liga o ar-condicionado você tem aquela queda de potência normal. Ele compensa essa queda de potência fazendo uma leve aceleração, então ele empurra um pouquinho ali a borboleta do carburador, ok? Para manter a marcha lenta estável, tá bom? Nós temos aqui também, ó, o desborbulhador, que é responsável por tirar as bolhas de ar que vêm naturalmente no combustível, fazer com que só o combustível líquido desça para o carburador e retorne para o tanque através da linha de retorno o combustível que não é consumido, né? Justamente para não estrangular aqui a agulha do carburador. Esse é um recurso que hoje é utilizado por muita gente. Infelizmente o Opala só saiu com esse item do H34 para cá, né? Você tem muitos H34 com ele, mas ajuda muito, cara, você ter um retorno de combustível, tá? Ajuda bastante. Um outro detalhe bastante interessante, tá? Falando agora um pouquinho dos itens do carro. A direção hidráulica da linha 9192, ela era chamada de Servotronic. É um sistema feito pela ZF, tá? E que acrescentava, em relação, comparando ela com a direção dos anos anteriores, ele acrescentava uma modulação da assistência, ou seja, através do sinal de velocidade do sensor que vai lá no câmbio, ele enviava para um pequeno módulo que está lá atrás do porta-luvas o sinal dizendo, ó, eu tô parado, eu tô a tantos por hora. Esse módulo calculava a assistência que era necessária à direção e através de uma válvula, né, uma solenoide presente na caixa, aumentava ou diminuía a assistência.
Então, com o carro parado, você tem assistência máxima, uma direção extremamente confortável, e com o carro em velocidade, você tem o enrijecimento para deixar o carro mais seguro. Era uma reclamação de muitos clientes da GM, não somente no Opala, mas também no Monza, que em alta velocidade a direção ficava imprecisa. Então a GM compensou isso na linha 9192 com esse sistema Servotronic. Uma curiosidade, somente o Opala 9192 e somente a linha A, C e D de picapes, né, tinha Servotronic. O Monza nunca teve, e o Ômega, apesar de tão evoluído, nunca teve, não tinha, tá bom? E, então essa direção era conhecida como chamada progressiva. Justamente, justamente. O nome comercial Servotronic, mas popularmente progressiva, né? Isso é latente, cara, você sente na direção do carro, muda muito. Hoje a gente tem as direções elétricas, no passado, em 91, já tinha algo que dava essa mesma função, né? Mecanicamente, muito bem lembrado, tá? Agora eu queria convidar vocês, aqui do outro lado, a gente comentar um pouquinho, tá? Só vou fazer um comentário porque ali não dá pra ver, o escapamento dele foi modificado, o escapamento dele é o 6 em 2, isso eu não vou mudar porque dá alma para os 6 cilindros, tá? Agora aqui falando das particularidades, aqui nós temos um sistema de ar-condicionado, tá bom? Na linha Opala, originalmente falando, a caixa evaporadora de 80 até 92, ela tá aqui, ó, esse núcleo aqui completo, tá bom? Uma curiosidade, o sistema de ar-condicionado do Opala, ele basicamente aspira o ar que está dentro do habitáculo, refrigera e devolve ele refrigerado por esse duto aqui. Então aqui nós temos praticamente todos os elementos do ar-condicionado. Nós temos aqui a caixa evaporadora, ok? Aqui atrás dela temos o pulsor de ar, né, o ventilador. Aqui nós temos o filtro secador e as tubulações. Aqui o compressor do ar-condicionado, inclusive eu gostaria de fazer um adendo no compressor. Como o sistema originalmente utiliza o gás R12, infelizmente você não pode simplesmente injetar o gás R184. O R12 ele foi proibido de ser comercializado mundialmente há anos. Então o que acontece? É feito um processo chamado de retrofit, onde são substituídos os anéis vedadores, elementos internos do compressor, as vedações e tubulações do ar-condicionado, ok? E uma lavagem com um fluido específico. Entretanto, eu gostaria de fazer uma observação. O compressor original do Opala, infelizmente, não suporta. Ao longo do tempo, ele acaba se destruindo pelo uso do gás moderno. Então, esse compressor já é um compressor moderno, um compressor Bear, ok? Que já é próprio para o 134A. Então, além de ser próprio, ele tem as fixações originais. Então, é plug and play. Você tirou o antigo, pôs o novo, não precisei modificar absolutamente nada, ok? Para fazer o ar se tornar eficiente, né? Aqui nós temos a canalização do ar quente, que nesse carro está funcional, tá? Tive sorte do radiador não ter furo, não ter nada, então o sistema de ar quente está original. Uma curiosidade, tá? Na linha 9192 nós temos um sistema elétrico um pouquinho específico. Então nós temos algo nesse carro que não tem nas linhas anteriores, ó. Vou mostrar até para vocês aqui, ok? Nós temos uma caixa de fusíveis extra. Aqui nós temos os max fusíveis, tá? Aqui você teria praticamente o circuito de potência do carro. Então você tem proteção do eletroventilador, do sistema de ar-condicionado, da ignição, do motor de partida, e tem um outro circuito de potência que eu preciso lembrar, mas a grosso modo todo circuito de potência e alimentação básica do carro está aqui, ok? Geralmente se um max fusível desse queima é um curto-circuito grave que você precisa pesquisar no carro, porque vários sistemas vão parar, entendeu? Ok? Então, Fernando, essa caixa seria um anexo da caixa de fusíveis. Justamente, você tem uma caixa de fusíveis relés dentro do carro, porém essa daqui seria, digamos assim, uma caixa de proteção master, né? Você vê que ele usa fusíveis max, né, no caso, porque suporta uma corrente muito grande, ok? Aí aqui nós temos elementos de ignição, né, a bobina de ignição que é original ainda, o módulo Bosch original. Uma observação, infelizmente o módulo Bosch não é mais fabricado. Hoje nós temos empresas aí chinesas fabricando e infelizmente não tem qualidade. Sou sincero em dizer que caso você tenha um problema com esse cara, vale a pena de repente até recorrer a profissionais que recuperem o módulo original do que adquirir esses módulos chineses. A gente tem muita dor de cabeça, cara, com essas peças, tá? Esse módulo é exclusivo do Opala? Não. Aí que mora uma curiosidade, tá? Esse módulo, ele tem uma referência comum para os 6 cilindros, ou seja, ele é utilizado nos 6 cilindros, porém,
a grosso modo ele é o mesmo, cara, do 4 cilindros do Opala, do Chevette, da linha Volkswagen. O conector inclusive é universal, tá? Tem uma saída para o contagiros, né, exclusiva, mas o módulo é o mesmo. Isso ajuda bastante a gente também, ok? Só a bobina que é específica. A bobina muita gente não sabe, mas ela tem uma referência que é específica para os 6 cilindros, os 4 cilindros e os outros carros que nós temos que utilizavam. Justamente, tá? Aqui, né, é possível ver também ali o distribuidor, os cabos de vela, né? Todas as peças originais também, ok? Só os cabos que eu tomo a liberdade de recomendar. Não tem melhor no mercado, é NGK, se você quer, falando de motores originais, claro que tem preparados aí, tem pessoal que usa MSP, usa vários componentes de alta potência. Como esse é um carro original, então os cabos NGK, os cabos e as velas, ok? Hoje acho que no mercado, né, Kobayashi, seja melhor, talvez a melhor marca aí para esses itens, ok? E Fernando, mais uma dúvida com relação ao ar-condicionado que o pessoal Sim. pode ter reparado no vídeo. Claro. Eu estou observando aqui que a gente tem uma etiqueta escrita em inglês. Exato. Né? O que acontece, meu caro? Boa consideração. O sistema de ar-condicionado era importado dos Estados Unidos pela GM, feito pela Harrison, como está aqui a etiqueta. E detalhe, ele é basicamente o mesmo utilizado no Camaro. Tá? Olha, uma informação interessante. Isso, ele é praticamente o mesmo do Camaro, tá bom? Então esse sistema, como a gente não tinha na época, acredito eu, né, um fornecedor nacional, então ele era importado dos Estados Unidos, tá? A etiqueta não é uma mera firula não, realmente o sistema era importado dos Estados Unidos, tá? Bem observado, ok? Voltando um pouquinho sobre o motor, tá? Na linha 9192, todos eles eram montados com tuchos hidráulicos, ok? Nós não tínhamos tuchos mecânicos e o comando também standard, que era o comando 400. Muita gente tem dúvida em cima do 250S. O 250S ele foi fabricado pela GM até 89. Muita gente não acredita, mas tem sim unidades 89 com o motor 250S. Porém, o puro sangue mesmo, 250S puro sangue, se é que eu posso chamar assim, ele foi feito mesmo até 80. De 80 para cima ele já foi um pouquinho amansado. O puro sangue mesmo, que venceu comparativos enormes, aí, que foi utilizado inclusive na Stock Car, ele foi feito até 80, tá? Até 89 ele existia, mas ele já era amansadinho já tinha umas modificaçõezinhas lá, tá bom? Certo. Mas a grosso modo aqui é um 400 original, comando manso, originalzinho, tucho hidráulico para se manter silencioso ali, ok? Legal. Rodrigo, queria fazer uma curiosidade, citar uma curiosidade também para você que está assistindo esse vídeo sobre o sistema elétrico do Opala. O que acontece? Agora eu vou puxar um pouco a orelha da GM. A gente tem que falar das coisas boas, mas também falar dos erros, né? Uma coisa que é muito comum, cara, no nosso meio opaleiro é ter problemas com o sistema elétrico do carro, sobretudo com o alternador, tá? O que acontece? Mesmo tendo um veículo com ar-condicionado, vidro, travas, enfim, a GM aplicava um alternador de míseros 65 amperes. Acredite ou não, isso não é nada para um motor dessa cilindrada e para um carro com tantos itens elétricos. Naturalmente, isso gera problemas para nós, com recarga de bateria, com mau funcionamento dos componentes elétricos do carro. Então, uma adaptação fácil e muito comum de ser feita principalmente na linha 6 cilindros, gostaria até de convidar ele aqui para a gente mostrar legal, é o alternador de 120 amperes da Bosch. Esse alternador, ele equipa originalmente o Vectra e o Astra, tá? O que acontece? Qual que é a grande sacada dele, cara? Ele gera 120 amperes, como eu citei para você. Ele tem uma manutenção extremamente fácil. É da Bosch, um componente muito robusto, então dificilmente você vai ter dor de cabeça. E o grande barato dele, você não adapta simplesmente nada na fixação. A fixação dele é praticamente plug and play. Você tira o original e põe ele. As únicas duas modificações que são necessárias: a polia, você tem que utilizar a polia do seu alternador original, porque originalmente esse alternador utiliza aquela polia Poly-V, ok? Super fácil, você tira um e coloca outro, não tem segredo. E na linha elétrica, por trabalhar com o dobro, né, de amperagem do alternador original, você tem que acrescentar um cabo extra, como eu coloquei aqui, ó. Você tem um chicote original, mas você tem um cabo extra, por segurança, justamente para poder conduzir essa energia extra até a bateria, ok? Acho que isso vale a pena a gente comentar. Eu já vi alternadores desses adaptados sem essa modificação, sem esse acréscimo, né, do cabo extra, e sobrecarregar o sistema elétrico do carro. Então acho que vale a pena, né, esse detalhe para o pessoal, dica, além tá?
de ser uma peça que é fácil de encontrar, Sim. é uma peça GM, né? Sim, Dedicada justamente. aos modelos GM. Isso. E que não exige muita modificação. Não, e vai fazer uma praticamente nenhuma. Gente, muda o carro. Eu vou resumir né, com essas palavras. Transforma o carro. É só depois que você coloca o alternador que você vê quanto tempo você ficou sem ele. Legal. Mais uma dica interessante. Tá? Bom, pessoal, essa foi mais uma sequência de vídeos sobre o Opala, né? Queria agradecer ao nosso amigo Fernando. Obrigado. Por estar compartilhando essas informações, essas curiosidades que acredito eu sejam bem particulares e difíceis de encontrar na internet. Sim. Né? Então, se você gostou do nosso vídeo, dá uma curtida aí. A gente tem outros vídeos sobre o Opala que você pode também encontrar no nosso canal, né? E se você quiser saber um pouco mais da nossa empresa, dos produtos que a gente vende, entre no nosso site, que é o www.zkmshop.com.br, que lá você vai encontrar não só peças de Opala, mas de outros veículos também que a gente comercializa, os mais antigos, mais novos, e que a gente possa estar ajudando vocês aí, contribuindo com muita informação importante e interessante. Show! Gostaria de agradecer, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho a história do meu carro, compartilhar informações né, com os opaleiros de todo o Brasil. Gostaria de aproveitar, mandar um abraço para todos os opaleiros. Você que ainda não tem, continua sonhando, continua persistindo, porque vale a pena, é história pura, tá? E mandar um abraço também a todos os entusiastas em geral, tá? Hoje eu vejo muita gente, vou até aproveitar esse agradecimento para fazer esse comentário. Vejo muita gente às vezes focada só em um determinado modelo e sem aceitar as opiniões alheias. Eu confesso que eu já fui por muito tempo assim, mas hoje a gente tem que preservar o antigo mobilismo, tá? O Rodrigo é um exemplo disso, gente. O Rodrigo é fã da linha Volkswagen, né? Tem carros maravilhosos, tá? Tenho certeza que no canal também já tem muitas dicas em cima deles. Então, galera, vamos curtir o antigo mobilismo, vamos respeitar quem tem o Fusca, quem tem o Gol, quem tem o Charger, quem tem o Galaxy, enfim, vamos nos unir, não vamos mais segregar tudo que é antigo, tá bom? Então, quero agradecer a oportunidade, cara, mandar um abraço para todo mundo, agradecer a oportunidade de dissertar um pouquinho sobre o meu carro. E, logicamente, recomendar o ZKM Shop do nosso amigo aqui, tá? Legal. Lá vocês vão encontrar muita coisa interessante para o carro de vocês, tenho certeza. Um abraço a todos. Obrigado, isso aí.